Erupções vulcânicas. É um fenômeno geológico que ocorre quando o magma, composto de rochas fundidas, gases e fragmentos sólidos, é expelido do interior da Terra para a superfície através de uma abertura na crosta terrestre chamada de vulcão. O magma é formado a partir do derretimento parcial de rochas no manto terrestre. Esse magma é menos denso do que as rochas circundantes e, portanto, tende a subir em direção à superfície. À medida que o magma sobe, ele cria pressão nas câmaras magmáticas abaixo da superfície terrestre. Essa pressão pode aumentar ao longo do tempo. Quando a pressão se torna suficientemente alta, ele pode romper a superfície terrestre através de uma abertura conhecida como cratera vulcânica. Esta abertura pode ser localizada no cume do vulcão ou em seu flanco. Pode incluir a liberação repentina de gases dissolvidos no magma, a fragmentação de rochas sólidas em pedaços menores e a propulsão de material vulcânico na forma de cinzas, pedras e lava através da abertura do vulcão. A lava é o magma que alcançou a superfície. Dependendo da sua viscosidade e temperatura, ela pode fluir rapidamente como lava fluida ou mais lentamente como lava viscosa. Grandes quantidades de cinzas vulcânicas e gases são lançadas na atmosfera. As cinzas consistem em fragmentos de rochas pulverizadas pelo vulcão, enquanto os gases incluem vapor d'água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e outros componentes. Já os fluxos piroclásticos são os fluxos de gás quente, cinzas e fragmentos de rochas que descem rapidamente pelas encostas do vulcão. Eles são extremamente perigosos e podem viajar a velocidades muito altas, devastando tudo em seu caminho. Além disso, podem ocorrer a formação de lahars, fluxos de lama vulcânica, tremores de terra associados à atividade vulcânica e até mesmo tsunamis, se a erupção ocorrer sob a água. Terremoto, também chamado de tremor ou abalo sísmico, é um tremor da superfície da Terra resultante de uma liberação súbita de energia na crosta terrestre que cria ondas sísmicas. Os terremotos podem variar em intensidade, desde aqueles tão fracos que não podem ser sentidos até aqueles violentos o suficiente para danificar ou destruir estruturas. Os terremotos são geralmente causados pelo movimento das placas tectônicas da crosta terrestre. Quando as bordas das placas se encontram, elas podem se mover umas em relação às outras, causando tensão ao longo das falhas geológicas. Essa tensão acumulada ao longo do tempo pode resultar em uma liberação repentina de energia quando a falha finalmente se rompe, causando um terremoto. Além das falhas tectônicas, outros fatores, como atividade vulcânica, colapso de cavernas subterrâneas e atividades humanas, como mineração ou construção de reservatórios, também podem desencadear terremotos. Existem diferentes tipos de falhas geológicas que podem causar terremotos: falha de deslocamento horizontal ou falha de deslizamento. As placas tectônicas deslizam horizontalmente uma em relação à outra. Falha de deslocamento vertical ou falha de subida e descida. Uma placa tectônica se move para cima ou para baixo em relação à outra. Falha de deslocamento inclinado ou falha de rasgamento. As placas tectônicas se movem inclinadamente uma em relação à outra. Quando o epicentro de um terremoto está localizado no mar, o leito marinho pode ser deslocado o suficiente para causar um tsunami. Os terremotos também podem desencadear deslizamentos de terra. O ponto de ruptura inicial de um terremoto é chamado de hipocentro ou foco. Já o epicentro é o ponto ao nível do solo diretamente acima do hipocentro. A escala Richter é uma das formas mais comuns de medir a intensidade de um terremoto. Terremotos de baixa magnitude, menores do que 4, são geralmente imperceptíveis ou causam poucos danos. Terremotos de magnitude moderada, de 4 a 6, podem causar danos localizados. Terremotos de alta magnitude, maiores de 6, podem causar danos significativos e perdas de vida, especialmente se ocorrerem em áreas densamente povoadas. Tsunami. O termo tsunami vem do idioma japonês, que significa onda portuária. É um fenômeno que ocorre no oceano ou em outros corpos d'água, e é desencadeado por distúrbios sísmicos, como terremotos submarinos, erupções vulcânicas subaquáticas, deslizamentos de terra submarinos ou impactos de meteoritos. Quando um distúrbio sísmico ocorre sob o oceano, a energia liberada causa um deslocamento vertical da água, formando uma série de ondas longas e de grande amplitude conhecidas como ondas tsunami. Essas ondas têm velocidades muito altas em mar aberto, podendo atingir centenas de quilômetros por hora, mas sua altura é relativamente pequena, geralmente passando despercebida em alto mar. Conforme as ondas tsunami se aproximam da costa, sua velocidade diminui devido à interação com o fundo do oceano e a topografia costeira. Ao mesmo tempo, a altura das ondas aumenta significativamente à medida que a água é forçada a se acumular em áreas rasas próximas à costa. Isso resulta em ondas tsunami devastadoras que podem atingir alturas de dezenas de metros quando atingem a terra. Podem causar devastação massiva nas áreas costeiras afetadas. Suas ondas destrutivas são capazes de inundar vastas extensões de terra, destruindo edifícios, infraestrutura
e comunidades inteiras. Podem surgir danos secundários, como a contaminação da água potável devido à água do mar, danos críticos a toda a infraestrutura, como sistemas de energia e abastecimento de água, e o risco de deslizamentos de terra. Não é possível prever um tsunami, mas áreas com riscos potenciais podem se precaver com sistemas de alerta e programas de evacuação. Ciclone tropical. Um ciclone tropical é um sistema de tempestades de rotação rápida, caracterizado por um centro de baixa pressão, uma circulação atmosférica fechada de baixo nível, ventos fortes, chuvas intensas e uma disposição em espiral de tempestade. Os ciclones tropicais carregam calor e energia para longe dos trópicos e transportam-na em direção às latitudes temperadas, o que desempenha um papel importante na regulação do clima global. Geralmente se formam sobre grandes corpos de água relativamente quentes, geralmente com temperaturas superiores a 26 graus Celsius. Eles obtêm sua energia através da evaporação da água da superfície do oceano, que eventualmente condensa em nuvens e chuvas quando o ar úmido se eleva e esfria até a saturação. Quando as condições atmosféricas são favoráveis, como umidade e fraca cisalhamento do vento vertical, uma área de baixa pressão começa a se desenvolver sobre o oceano. Possui uma estrutura característica, incluindo um centro de baixa pressão conhecido como olho. O olho é uma região relativamente calma, com ventos leves e céu claro. Em torno do olho há uma parede de nuvens densas e tempestuosas, chamada de parede do olho, onde os ventos são mais fortes e a precipitação é mais intensa. Dependendo da intensidade do vento, os ciclones tropicais são classificados em diferentes categorias. A escala de furacões Saffir-Simpson, comumente usada no Atlântico Norte e no Pacífico Oriental, classifica os ciclones em 5 categorias, de 1 a 5, com base na velocidade do vento. Tufão, nome dado a um ciclone tropical formado no noroeste do Pacífico. Furacão, nome dado a um ciclone tropical formado no Oceano Atlântico ou no nordeste do Pacífico. Ciclone extratropical, ciclone que ocorrem em regiões de latitudes médias, formados em regiões distantes das regiões tropicais. No hemisfério norte, os ciclones extratropicais giram em sentido anti-horário e no hemisfério sul giram em sentido horário. Tempestade. Uma tempestade, também conhecida como tempestade elétrica, tempestade de raios ou tormenta, é um fenômeno meteorológico com a presença de relâmpagos e trovões, bem como por chuvas intensas e ventos fortes. Uma tempestade normalmente contém as seguintes características: relâmpagos, descargas elétricas abruptas e intensas que ocorrem dentro da tempestade. Elas são causadas pela separação e colisão de partículas dentro da nuvem de tempestade. Trovões, que é o som produzido pelo raio quando aquece o ar ao seu redor de forma explosiva, expandindo-o rapidamente e criando uma onda sonora. Chuvas fortes, que podem resultar em inundações, especialmente em áreas urbanas com drenagem insuficiente. Ventos fortes com capacidade para causar danos a estruturas, árvores e linhas de energia. E granizo, pedaços de gelo que caem da nuvem de tempestade e podem causar danos significativos. As tempestades se formam quando há uma combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica. O ar quente e úmido se eleva rapidamente devido ao aquecimento diurno ou ao encontro de massas de ar de diferentes temperaturas. À medida que o ar quente se eleva, ele se resfria e condensa, formando nuvens conhecidas como cumulonimbus. Dentro dessas nuvens, ocorre o processo de separação de cargas elétricas, resultando na formação de relâmpagos e trovões. Tornado. Um tornado é um fenômeno meteorológico extremamente poderoso e destrutivo, caracterizado por uma coluna de ar em rotação intensa e violenta que se estende da base de uma nuvem de tempestade até a superfície da Terra, assumindo uma forma de funil ou cone. As velocidades dos ventos podem ser superiores a 300 milhas por hora, o que equivale a aproximadamente 480 km por hora. Os tornados geralmente se formam em associação com tempestades severas, particularmente aquelas geradas por supercélulas, que são grandes tempestades de longa duração com rotação persistente. Dentro de uma supercélula, as correntes ascendentes de ar quente e úmido podem criar uma região de rotação vertical, conhecida como mesociclone. Se as condições forem propícias e a mesociclone for suficientemente forte, pode ocorrer uma descida de ar descendente e criar uma rotação horizontal. Quando essa rotação horizontal é inclinada para a vertical pela corrente ascendente da tempestade, um tornado se forma. A largura de um tornado pode variar de apenas alguns metros a mais de 1 quilômetro de extensão, com os tornados mais largos geralmente associados a danos mais significativos. Os tornados são conhecidos por sua altíssima capacidade de causar danos extremos e devastadores, causando um rastro de destruição ao longo de sua trajetória, que pode se estender por muitos quilômetros, deixando comunidades inteiras em ruínas. São classificados de acordo com a escala Fujita melhorada nos Estados Unidos, com base na intensidade dos danos observados e na velocidade estimada do vento. A escala varia de 0 a 5, sendo que tornados 5 são os mais intensos e devastadores, com ventos superiores a 322 km por hora. Os tornados ocorrem com mais frequência na América do Norte, particularmente nas regiões centrais
central e sudeste dos Estados Unidos, coloquialmente conhecidas como Tornado Alley. Os Estados Unidos e o Canadá têm de longe a maioria dos tornados de qualquer país no mundo. Seca. Uma seca é um período de condições mais secas que o normal. É geralmente definida como uma deficiência de precipitação durante um longo período de tempo, geralmente uma estação ou mais, resultando em escassez de água. Pode ser causada por diversos motivos como deficiência geral de precipitação, ou seja, uma condição climática ambiental que gera poucas condições para a chuva, estação do ano de seca, o fenômeno El Niño, erosão e atividades humanas, entre outros motivos. Inundação. Evento que ocorre quando uma área é submersa por uma quantidade excessiva de água. Essa água pode vir de diversas fontes, como chuvas intensas, derretimento rápido de neve, transbordamento de rios, tempestades tropicais ou tsunamis. O acúmulo de grandes volumes de água em uma determinada área pode ocorrer em rios, lagos, reservatórios, áreas urbanas ou em terrenos planos propensos a alagamentos. Já em áreas costeiras, as inundações podem ocorrer devido a tempestades tropicais, tsunamis ou marés altas. As alterações humanas ao meio ambiente frequentemente aumentam a intensidade e a frequência das inundações. Mudanças no uso do solo, como desmatamento e remoção de áreas úmidas, mudanças dos cursos d'água, como barragens, e questões ambientais maiores, como mudanças climáticas e aumento do nível do mar. Incêndio florestal. Um incêndio florestal é um fogo não planejado e não controlado que se espalha rapidamente através de vegetação seca, florestas, matagais ou áreas naturais. Os incêndios florestais podem ser iniciados por uma série de causas, incluindo descargas elétricas naturais, como raios, atividades humanas, como fogueiras negligentes, queimadas agrícolas, fogos de acampamento não controlados, descarte impróprio de cigarros, fogos de artifício, maquinário agrícola ou industrial e até mesmo atividades criminosas deliberadas de incêndio criminoso. Condições meteorológicas podem aumentar a probabilidade de ocorrência e a intensidade de incêndios florestais. Estas incluem altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes e secos e longos períodos de estiagem. O comportamento do fogo em um incêndio florestal pode ser influenciado por uma série de fatores, incluindo topografia, como declive e orientação, tipo e umidade da vegetação, vento e umidade relativa do ar. Podem ter impactos devastadores, incluindo perda de vidas humanas e ferimentos, destruição de propriedades, incluindo casas, infraestrutura e recursos naturais, degradação do habitat natural e impactos na biodiversidade, efeitos adversos na qualidade do ar devido à liberação de fumaça e poluentes, impactos econômicos negativos, incluindo custos de combate a incêndios, perda de receitas de turismo e danos à agricultura e à indústria florestal. Nevasca. Uma nevasca, também conhecida como tempestade de neve, é um fenômeno meteorológico caracterizado por condições climáticas extremas associadas à queda intensa de neve, ventos fortes e baixa visibilidade. Ocorre geralmente em regiões de clima frio, principalmente durante o inverno, quando há umidade suficiente e temperaturas abaixo do ponto de congelamento para que a precipitação se transforme em neve. As nevascas são frequentemente causadas por sistemas de baixa pressão que trazem ar úmido e frio do oceano para áreas continentais mais frias, resultando na formação de nuvens de tempestade que produzem neve intensa. Eu vou fazer mais vídeos como este. Se você gostou, se inscreva por favor e ajude o canal a crescer. Eu fiz um vídeo sobre o liberalismo. Vai lá conferir. Até mais!